Shalom! Hoje eu quero começar o tema desse dia, desse período em que a gente está falando sobre Bethlehem. Estamos completando 25 anos como igreja, debaixo de uma palavra que o Senhor nos deu, que nós seríamos a casa do pão e que Yeshua se manifestaria nas nossas vidas para nos saciar e através de nós, que ele pudesse se manifestar em incontáveis pessoas. O texto que eu quero ler está em Miqueias, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 2, depois o 4 e o 5. Então me acompanhe, por favor. Tu, porém, Bethlehem Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor e na excelência do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão seguros, porque agora será ele grande até os fins da terra, e ele será a nossa paz. Eu certamente vou voltar a esse texto algumas vezes até o final desse nosso período, porque é um texto que fala muito forte conosco, porque cita o nome da cidade onde nasceu Davi, da cidade onde se manifestou Yeshua, onde ele nasceu, e também no nome que Deus nos deu, do chamado que ele colocou sobre as nossas vidas. Eu quero abordar hoje, um dos nomes pelos quais Jesus ia ser conhecido. Na verdade, ninguém nunca o chamou de Emanuel, como se fosse um nome, mas ele representa o que esse nome quer dizer. Esse nome fala do propósito do Pai para com a vinda de Yeshua a esse mundo, que Deus estivesse conosco, que a presença de Deus nunca nos abandonasse. A expressão em hebraico para Emanuel é Im Anachnu El. Im quer dizer com, Anachnu, nós, então conosco. El é uma das palavras para Deus, então Deus conosco, Deus entre nós, Deus se manifestando nas nossas vidas. Foi sempre esse o desejo de Deus. O nosso Deus, quando criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, colocou ele num jardim em que o próprio Deus tinha feito com tanto amor. Ele plantou um jardim no Éden e colocou o homem ali para que houvesse um local de encontro, um lugar de comunhão. Mas vocês sabem a história, o homem pecou e foi tirado desse local, mas o propósito, os sonhos de Deus serão totalmente cumpridos. E o nosso Deus nos deu um gostinho. Por que eu falo isso? Porque ele tem um propósito de estar conosco para sempre. É assim que a história termina. Nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade, porque ele nos comprou por bom preço, ele nos comprou com o sangue de Jesus. Mas para que esse plano da redenção do nosso Deus pudesse se cumprir, era necessário que alguém viesse tomar o lugar do homem na morte, para que o homem de novo tivesse caminho, tivesse espaço, tivesse oportunidade para a vida eterna que foi perdida justamente como consequência do pecado, que é a morte. Então Jesus, ele veio a esse mundo, Deus esteve entre nós pessoalmente, fisicamente, mas com o objetivo de morrer por todos nós. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não nasceu para viver, nasceu para morrer. Mas esse tempo em que ele esteve conosco aqui nesse mundo, o Emanuel, o Deus conosco, se manifestou, nos ensinando o que é verdadeiramente o amor, a paz, a santidade, a justiça. Ele é a manifestação de todos esses atributos de Deus. Ele conviveu com aquela geração há quase 2000 anos atrás e ele nos deixou o legado das escrituras, dos evangelhos, das cartas que foram escritas pelos apóstolos, para que nós pudéssemos hoje, com o Espírito Santo morando dentro de nós, o Espírito de Cristo, o Espírito do Deus vivo, habitando no nosso interior, nós pudéssemos ser conduzidos até esse momento em que nós de novo estaremos com o Senhor para sempre. E eu quero que você se aperceba disso, que essa presença de Deus, ela atrai as pessoas. E justamente Bethlehem é um lugar
em que pessoas de outras nações, pessoas que já serviram outros deuses, falsos deuses, é claro, foram atraídas pelo amor e pela justiça. E não há figura melhor do que a figura de Ruth, uma moabita, um povo que o povo de Israel abominava, porque na história deles, mulheres moabitas serviram de uma pedra de tropeço para que através da prostituição os homens acabassem na idolatria. Mas uma mulher moabita descobriu a preciosidade da bondade de Deus. Ela conheceu a sua sogra, foi casada com um homem da tribo de Judá, com um homem que morava em Betlehem. E embora esse homem tivesse morrido, ela conheceu a bondade, conheceu a justiça do nosso Deus, certamente ouvindo a sua sogra, Noemi, falando de como Deus é justo, de como ele se ocupa em cuidar dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. E essa mulher Ruth foi então atraída por essa bondade. Ela quis estar onde era a terra desse Deus bom, desse Deus justo. E nessa terra, tendo ouvido a sua sogra, os conselhos, tendo ouvido como Deus cuida das pessoas, ela foi ousada, ela foi colher, ela sabia o direito que ela tinha e ela foi resgatada. Ruth é um dos sinais, uma não judia que aprendeu com uma judia a respeito da bondade de Deus. Ela experimentou a redenção do nosso Deus sobre a sua vida, porque naquele local, no local que pertencia ao seu resgatador, a Boaz, um dia nasceria Yeshua, nasceria o bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, aquele que nos apacentará, que nos conduzirá, o Deus conosco. Eu gosto de usar uma expressão bem brasileira, não é? Como a minha tradução de Emanuel, que é Deus pertinho. É isso mesmo, o nosso Deus não está longe, ele está perto, ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a sua oração, para ouvir o seu clamor, ele está com os olhos fixos na gente, ele não está longe, ele não está com a mão fechada, mas está com ela estendida, para que nós possamos receber dele a sua salvação, a sua bondade, o seu amor, a sua cura, a sua redenção. Betlehem, a casa do Emanuel, casa da redenção. Que Deus te abençoe.